Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 6 e versículo de número 6, que diz assim: Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então Jesus disse: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Jesus aqui estava fazendo bem a este homem. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus curou a este homem que estava enfermo. Então, ao Jesus fazer o bem, irmãos, ele não estava realmente ali quebrando lei nenhuma, ele estava fazendo o bem. E tem pessoas, Aramandaraia, que você faz o bem e elas procuram de que te acusar. Elas procuram o que falar de você. É bem verdade, irmãos, que tem momentos na nossa vida que nós precisamos ter uma postura sobre isso. Nós não podemos ficar aceitando todo o tempo pessoas ali, escribas, fariseus, gente que realmente não quer nada com Deus, ou gente que é religioso, ficar o tempo todo nos acusando. Tem um momento que nós precisamos paralisar isso. Tem um momento que nós precisamos usar a autoridade que o Senhor nos entregou. Declare comigo: eu vou usar a autoridade que Jesus me entregou a partir de agora. Eu vou usar a autoridade que Jesus me entregou a partir de agora. Jesus ali, irmãos, ele empurra essa situação que estava acontecendo, aquilo que os escribas e que os fariseus estavam observando Jesus ali para tentar pegar Jesus no erro. Jesus empurra aquela situação ali para os holofotes. Jesus ali diz assim, versículo de número 8: Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Jesus colocou aquele homem no meio. Aquele homem que precisava de uma cura, porque Jesus sabia o que estava para fazer. Jesus sabia que estava para fazer o bem. Aleluia. Então ele não era errado em curar no sábado, porque era um bem que ele estava fazendo a este homem. Só que a Bíblia diz, irmãos, que os escribas e fariseus procuravam uma situação, procuravam algo para acusar Jesus. Então Jesus, sem medo, diz: Vem para cá pro meio. Chama ali o homem da mão ressequida, coloca ele aqui no meio. Quando ele foi para o meio, a Bíblia diz que Jesus ali, ele diz assim, versículo de número 9: Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Ou seja, eles queriam pegar Jesus no erro. Aí Jesus pergunta para eles: É lícito fazer o bem ou o mal? Ou seja, eles precisavam, irmãos, fazer o bem, seja para quem for, mesmo que fosse o sábado. Eles, irmãos, tinham as leis, Aramandarai, acima de realmente do que o próprio Filho de Deus estava falando. Eles criam mais nas leis do sábado do que no próprio Jesus. Só que Jesus não estava quebrando lei aqui não, irmão. Jesus estava fazendo bem. Porque o próprio Jesus vai dizer: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Ou seja, Jesus não estava ali quebrando realmente a lei do sábado. Jesus estava fazendo bem àquele homem. Só que Jesus não teve medo não, irmão. Jesus foi logo, frente a frente com eles e colocou aquele homem no meio. O que Jesus fez não foi escondido dos fariseus, Aramandarai, dos escribas, não. E Jesus manda eu te dizer que chegou o tempo de você ter uma postura. Que tem gente que vai ter que aprender a respeitar o seu ministério. E como é que vai respeitar, irmã? Vai respeitar com a autoridade que Deus está lhe entregando e você vai começar a exercer. Porque não adianta, irmãos, Deus dar autoridade se a gente não exercer. Se a gente não fizer a nossa parte. Ramandore canta lamandaraia.
Jesus não tinha medo não, sabia que aquele homem da mão ressequida estava precisando de uma cura. Jesus não curou escondido não. Jesus fez o bem independente do que os fariseus e escribas iam falar. Não importa o que vão falar de você. Não importa se iramandará, cantaramandaraia. Vão procurar oportunidade para tentar te destruir. Não importa se vão se levantar contra os projetos de Deus na sua vida. Faça tudo o que Deus lhe mandar. Chegou o momento em que Jesus colocou aquele homem nos holofotes, irmãos. Venha pra cá pro meio, para todo mundo ver. Deiramandaraya. Que eu faço o bem, mas não faço escondido. Não faça nada escondido dos homens não, meu irmão. Ah, irmã, porque irmã fulana se souber, irmão ciclano se souber. Meu irmão e minha irmã, você não pode esconder nada de ninguém. Porque aquele que realmente vê todas as coisas, ele está lhe vendo. Então não tenha medo dos homens. Sabe o que foi que Pedro disse, o apóstolo Pedro? Ele disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Você não tem que ser obediente aos homens quando ele quer que você quebre. Haramandará, é o que Deus chamou você para fazer. Declare comigo, eu vou obedecer ao meu Deus. Eu vou obedecer ao meu Deus. Não tema o homem que pode matar o corpo somente. Tema a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Nós temos que temer ao Senhor. Teirabai. Você vai ver Jesus, ele exercendo autoridade várias vezes no ministério dele, porque não tem como, irmãos. Deus nos entregar coisas grandes se a gente não tiver autoridade para defender aquilo que Deus nos entregou. Dei, cantaramandaraia. Deus havia chamado Jesus para uma missão. Essa missão era grande. E Jesus precisava ter ousadia no espírito e autoridade. Porque ele sabia que ele ia encontrar muitos opositores. Ele ia encontrar muita gente, deirabara, cantaramandaraia, que seria contra o ministério dele. E hoje não é diferente não, meu irmão. Na minha e na sua vida. Vai ter muita gente que vai se opor, mas nós precisamos ter a certeza e convicção de quem nos chamou. Nós precisamos ter a certeza e convicção e autoridade, iramandará, exercida. Porque não adianta ter autoridade guardada. Não adianta guardar a autoridade. Tem momentos que você tem que exercer. Jesus, ele fez uma cura acontecer na vida daquele homem diante dos olhos de todos. Jesus não fez escondido, não. Porque ele não estava quebrando lei. Ele estava fazendo o bem. A partir do momento que ele faz o bem, ele estava ali coberto. Deirabaracantaramandaraia. Não tenha medo do que os homens falam de você. Não tenha medo se alguns homens vão te excluir de algumas coisas, problema deles se eles te excluírem. O que importa é Deus estar contigo, porque eu e Deus nós somos maioria. Eu e a multidão nós não somos maioria, mas eu e Deus somos. Você tem que entender isso, declare comigo. Eu e o meu Deus somos maioria. Eu e o meu Deus somos maioria. Jesus, irmãos, ele encarou de frente os fariseus e os escribas. Jesus não teve medo não. Deira, mandará, mandaraia. Você vai ver o versículo de número 10 dizer assim, ó. E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restaurada. Jesus olhou ali para todo mundo e disse ao homem, estende a mão. Ou seja, vocês não vão me parar, escribas. Vocês não vão me parar, fariseus, de fazer o bem, de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Não deixe ninguém lhe parar do que Deus lhe chamou para fazer. É bem verdade que o que Deus nos manda fazer vai incomodar muita gente. Porque eu tô conversando com gente, irmãos, que tem pessoas que estão se incomodando com aquilo que Deus mandou você fazer. Só que se foi Deus que mandou você fazer, você não tem que ter medo. Você tem que entender que aquele que ele chamou é maior do que os opositores. É maior do que aqueles que estão se opondo, se levantando. Os escribas, os fariseus não podem designar o que Deus tem na sua vida. É por isso, irmãos, que juntamente com o ministério, juntamente com uma chamada, nós temos que ter autoridade. Porque se a gente se mostrar fraco no dia da nossa angústia, a nossa força será pequena. Se a gente mostrar fragilidade, o inimigo vem e ganha território e ganha autoridade. Não mostre fragilidade, mostre autoridade. Declare comigo, eu não vou mostrar fragilidade, eu vou mostrar autoridade. Eu não vou mostrar fragilidade, eu vou mostrar autoridade. Pode observar, irmãos, que se você mostrar medo, os inimigos vêm e ganham território. Mas tem pessoas que mesmo com medo você tem, ficado ali, de pé. E é por isso que inimigos teus não ganharam território. É por isso porque você resolveu realmente confiar e exercer a autoridade que Deus colocou na sua mão. É você olhar mesmo se tremendo, mesmo com medo e dizer, eu não desisto.
É eles olharem pra você e dizer, vixe, como ela é forte. Como ele é forte. Mas não saber o que está acontecendo dentro de você. Pode ter medo, pode ter incerteza, pode ter insegurança, mas não deixe nada disso te controlar. O que tem que controlar você é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor não lhe deu espírito de covardia. Ele lhe deu autoridade, ele lhe deu ousadia no espírito. Não deixe ninguém roubar o que Deus tem contigo. Jesus colocou esse homem no meio, nos holofotes ali para todo mundo ver. Jesus fita os olhos daqueles que estavam ali presentes. E depois Jesus disse para ele, estenda a mão. Porque esses fariseus, esses escribas, esses infelizes não vão parar o ministério que Deus tem comigo. Aqueles homens que perseguiam Jesus eram infelizes, irmãos. Não tinham o que fazer. Eram usados por Satanás, achavam que tinham Deus, mas não tinha. E tem um bocado de gente que é assim, irmãos. Acha que tem Deus, mas não tem. Aí fica perseguindo o que pertence a Deus. Não faz a obra de Deus. Não faz aquilo que Deus chamou para fazer. Não faz a diferença. E quer perseguir quem faz. Mas em nome de Jesus, não pare. Jesus não teve medo não, irmãos. Aí vai nos dizer aqui no versículo de número 11. Mas eles se encheram de furor. Os escribas e os fariseus ficaram cheios de furor. Aí diz mais. E discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Eles procuravam oportunidade para prender Jesus, irmãos. Eles procuravam oportunidade para paralisar Jesus. Mas nesse momento aqui eles não conseguiram. Porque Deus estava com Jesus, ainda não tinha chegado o tempo. Não se preocupa não, minha irmã, que ninguém consegue lhe matar, nem lhe paralisar se não for o tempo de Deus. É por isso que você não tem que temer. Quando Deus lhe manda, você não tem que temer. Você não tem que ficar, ai, será? Não. Deus não lhe deu espírito de covardia. Você não vai se Deus não lhe mandar. Mas se Deus estiver com você e você tiver certeza e convicção do que Deus falou contigo, o que Deus é na tua vida, você não precisa temer nada nem ninguém. Você tem que olhar e dizer, eu sei que eu tenho crido e eu não vou ter medo. A partir do momento que algumas pessoas olharem para você e elas veem em você, não medo, mas a certeza de que Deus lhe chamou, de que Deus é na sua vida, eles vão lhe respeitar. Declare comigo, eu vou exercer a autoridade, a ousadia no Espírito e pessoas vão respeitar o que Deus tem comigo. Eu vou exercer a autoridade e a ousadia no Espírito e pessoas vão respeitar, vão realmente ver o que Deus tem comigo. Porque, irmãos, quando a gente exerce a autoridade, as pessoas nos olham diferente. Tem pessoas que têm olhado pra você como menina, como menino, porque você tem se portado de tal maneira. Mas a partir do momento que você se portar como alguém, que sabe quem tem crido, que sabe qual é o seu chamado, e que sabe, que tem convicção e certeza do que Deus tem na sua vida, nunca mais pessoas lhe intimidam, porque Deus, ele não lhe deu espírito de covardia. Ele não lhe deu espírito de temor, ele lhe deu ousadia, ele lhe deu intrepidez. Então, em nome de Jesus, a partir de agora, aleluia, comece a exercer aquilo que Deus colocou na sua mão, não deixe fariseu, não deixe escriba lhe parar. Porque ninguém vai lhe tocar. Se Deus está contigo, Ele vai te guardar. Declare comigo, eu vou exercer a autoridade que Deus me deu e Deus vai me guardar. Eu vou exercer a autoridade que Deus me deu e Deus vai me guardar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra, ó Pai. É bem verdade, meu Senhor, que tem momentos, meu Pai, que nós precisamos realmente exercer autoridade, Pai. Tem momentos que nós não podemos nos calar, Pai. Tem momentos que o Senhor peleja por nós, o Senhor manda a gente se calar. Mas tem momentos que não, o Senhor quer que a gente exerça autoridade. O Senhor quer que a gente mostre, Pai amado, que a gente sabe que nós temos crido e que nós temos fé, certeza e confiança de que aquele que está conosco é maior do que os opositores, é maior do que aqueles que estão sendo usados por Satanás. Tem momentos na nossa vida que o Senhor vai nos dar autoridade e ousadia para que a gente não venha parar a mandaraia, para que a gente não venha retroceder ou desistir daquilo que o Senhor tem para conosco. Oh Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu te peço também, meu Deus, que o Senhor possa, sim, tomar cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que
se for pra glória do teu nome, dá testemunho, Pai. Cura, liberta, restaura, meu Pai. Traz alegria ao coração dessa pessoa, traz tempos de paz. É em nome de Jesus que eu te peço, eu te agradeço, crendo na nossa vitória, meu Pai. Amém. Deus, ele diz pra você que ele não te deu espírito de covardia, mas ele te deu ousadia, intrepidez no espírito. A partir de agora, comece a lidar não como quem tem medo, mas comece a agir, comece a lidar com algumas situações com a autoridade que Deus te entregou. Não te mostre fraco no dia da tua angústia, mas mostre a autoridade que Deus colocou dentro de você. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.